É difícil saber e ver que muitas vidas são abaladas e machucadas em um ambiente que deveria ser sinônimo de amparo e de amor. Mas, infelizmente, casos de abuso acontecem dentro das igrejas. E é sobre isso que a gente vai falar hoje nesse CasaCast. Eu tô aqui novamente com a Paula, psicóloga, e com o Anselmo, pastor. Como vocês estão? Eu estou bem. Tudo bem? Preparados para falar desse assunto? Delicado. É espinhoso, né? Sim. O tema de hoje é um tema delicado, é um tema difícil até de falar, mas é necessário. A gente precisa começar a questionar e a conversar sobre os limites, né, que existe na obediência em relação ao líder religioso e o seu liderado, né? Até onde vai essa autoridade? Porque na maior parte das vezes não, é nesse ambiente de liderança e liderado que acontecem os abusos que são frequentes, infelizmente, dentro das igrejas. Então, Anselmo, começa falando pra gente, contextualizando, qual que é o papel do líder religioso? Então, o papel do líder religioso é um papel bíblico, é algo que existe, assim, a Bíblia valida, mesmo no Novo Testamento, né? Eu digo isso porque, às vezes, a pessoa quando passa por uma situação de abuso, né, nesse contexto espiritual, religioso, o primeiro questionamento, e às vezes a pessoa vai para uma linha de ausência de liderança, né? Não quer liderança nenhuma, até mesmo de questionar se isso é bíblico, né? É bíblico. Tá, para mim está muito claro, na igreja primitiva existem os líderes e não tenho dúvidas a respeito disso. Né? Mas como esse papel deve ser exercido, eu gosto muito das palavras do apóstolo Pedro, lá na primeira carta dele, no capítulo 5, versículos 1 a 3, eu vou ler aqui, diz o seguinte: portanto eu, que também sou presbítero, né? Presbítero é essa figura de liderança, de pastoreio, testemunha dos sofrimentos de Cristo e participante da glória que será revelada, peço aos presbíteros entre vocês que pastoreiem o rebanho de Deus que está aos seus cuidados. Olhem por ele não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Não façam isso por ganância, mas com o desejo de servir. Não hajam como dominadores dos que foram confiados a vocês, mas como exemplos para o rebanho. As palavras de Pedro remetem ao grande exemplo de liderança, que é o exemplo de Jesus. Para mim isso está muito claro aqui, porque a lição de Jesus sobre liderança é a lição de servir. Né? Então, Pedro coloca isso aqui, não é por ganância, mas é com esse desejo de servir, não é como alguém que domina. Então, o líder dentro da igreja, ele não é alguém, uma pessoa extraordinária, fora do comum, um semideus, porque ele tem um cargo, tem um título, né? Aquilo ali é um lugar de obediência, ele obedece a Deus, cumpre seus dons e chamados, como os outros têm dons e chamados, de uma forma específica e que requer muito temor, né? Porque no caso do pastoreio, né, dessa liderança, está lidando ali com gente, com pessoas, então toca a vida das pessoas, o que é algo muito precioso para Deus. Então deve ser feito com isso, com temor e com essa consciência de servir. O líder, ele não é maior do que o corpo, ele não é maior do que a igreja, merece honras, né, e privilégios extras por isso, né? A gente deve seguir aquilo que a Bíblia determina, mas ele é alguém que serve cumprindo o chamado, o propósito de Deus. Sim, é muito importante a gente refrisar isso, né? O líder não é mais especial ou mais crente, ou mais importante, né? Ali no ambiente religioso. O abuso que a gente está falando aqui hoje é um abuso espiritual, né? A definição de abuso é toda vez que você tem um líder que se considera como alguém maior e mais importante que o seu liderado, considera esse seu liderado menor e exerce ali uma influência, né? E a gente sabe que a liderança, ela influencia tanto pro bem quanto pro mal, né? E nós vamos falar aqui especificamente do abuso espiritual, que é quando esse tipo de abuso, essa dinâmica pecaminosa e doentia acontece dentro das igrejas, né? Causa prejuízos para
contra a fé da pessoa, na verdade usando a fé da pessoa para manipular e para oprimir em muitos casos, né? Talvez se você estiver ouvindo a gente, nunca foi de igreja, ou graças a Deus não faz parte de uma igreja assim, talvez você não consiga entender muito isso, mas é muito comum a gente ter lideranças que vão se sobrepondo a outras lideranças e esses cargos vão cada vez ganhando mais importância e o líder vai acreditando realmente que ele é mais importante que o de baixo e vai mais importante, e ele pode estar sujeito aí a cair numa situação de abusar de outras pessoas, né? Por que vocês acham que o abuso espiritual ocorre dentro da igreja? Porque, obviamente, não deveria, obviamente é pecado, é errado, não é uma orientação bíblica, mas acontece. Por quê? Porque a igreja é feita de gente. E gente tem problema, né? Todo mundo tem problema. Então, tem gente que não sabe lidar com a sua ganância, não sabe lidar não é tratado nos seus transtornos, nas suas obsessões, né? E diante das diversas oportunidades, das interações com outras pessoas, nas fragilidades e, como eu disse, nas ambições, acabam suscetíveis aos erros, né? Então, assim como nos diversos ambientes onde as pessoas estão, não somente no religioso, os abusos eles são sujeitos a acontecer. É claro que a gente espera que na igreja seja diferente. Até é bom abrir um parêntese nisso, que a gente está falando aqui de um problema, né? Exatamente. Mas isso não é uma generalização. Existem boas igrejas, tá bom? Isso não é toda igreja que é assim, mas é um fato que existe, que precisa ser tratado e falado. Exatamente. E nós estamos aqui para falar a respeito disso, né? Não é para condenar, não é para julgar, também não é para colocar a nossa opinião. Às vezes a gente vai citar algum caso aqui ou outro, a nossa intenção não é essa, é discutir um problema. Né, as pessoas desse problema, assim, porque muitas vezes as pessoas passam por esse problema e não sabem o que estão passando. Exatamente. Elas estão sendo abusadas, enganadas mesmo, né? Então, nesse sentido de alerta, de até uma questão de responsabilidade ali para a pessoa entender, opa, peraí, isso que eu estou vivendo aqui, essa relação que eu estou vivendo na igreja não é uma relação saudável. Essa questão da saúde mesmo, da qualidade das relações. A saúde das relações, elas podem estar adoecidas em qualquer âmbito, como o Anselmo falou. Pode ter uma relação de abuso ali com o parceiro, pode ter um abuso no trabalho e, infelizmente, né, não é esperado, mas pode acontecer essa questão do abuso acontecer na igreja. Seja abuso financeiro, psicológico, né? Infelizmente sexual acontece também, né? E é importante a gente falar isso porque, enquanto igreja, né? Nós somos igreja, nós podemos dizer isso, que nós sabemos, a gente vê, a gente sabe que esses casos acontecem e a gente não fecha os olhos. Né? A gente busca muito pelo contrário, combater isso na nossa igreja, né? Dentro da nossa liderança, dentro dos nossos processos ali da igreja que a gente pertence, mas também de abrir esse espaço para que, se alguém passa por isso, consiga olhar e falar assim, não é toda igreja. Graças a Deus por isso. A gente conhece igrejas e líderes saudáveis, estão sujeitos a cair, a ter os seus erros, sim. Nós não nos colocamos em um pedestal por causa disso, mas existe um outro tipo de ambiente, né? Cuidadoso e saudável. É interessante a gente falar sobre isso também, porque acho que assim, na maior parte dos abusos, em qualquer tipo que for, a pessoa que é vítima, ela é tomada por um sentimento de culpa. Né? Talvez, em qualquer tipo de abuso. Talvez sabe até falar melhor por isso, a razão disso, né? Mas a vítima normalmente se sente culpada. Então talvez assim, tem gente que vai ouvir a gente que já passou por isso, tem um sentimento de culpa, às vezes não se envolve com a igreja porque se sente culpada, às vezes porque o sistema, inclusive, né, eclesiástico daquela igreja fez essa pessoa se sentir assim culpada. E talvez esse podcast sirva para a pessoa entender que não foi sua culpa, né? Perfeito. Então eu acho que é importante tratar isso. E talvez tem gente assim, que está numa situação que às vezes está tão incômodo e fala assim, gente, será que era para ser desse jeito mesmo? Talvez ao ver esse podcast vai entender, não era para ser desse jeito. Não desse jeito. Exato. E talvez até o próprio líder, né? Porque eu li num dos livros que a gente trouxe aqui, depois a gente até menciona eles,
das pessoas que escreveu falando assim, eu estou escrevendo isso porque eu já fui um abusador. Aham. Em algum momento eu abri os olhos para isso, né? Não foi ele cita lá, porque a gente vai citar alguns abusos aqui, porque quando a gente fala abuso, parece sempre ser uma coisa muito pesada, muito carregada, e às vezes é muito sutil. Na sutileza que o abuso acontece. E nunca Exatamente. começa, assim, é importante a gente pensar, que o abuso ele nunca começa logo de uma forma escancarada. Ele vai começando ali aos pouquinhos, até o momento onde a pessoa já está totalmente dependente, envolvida ali naquela situação, e aí ela já se vê ali sem saída, né? A Jéssica, na hora de definir o abuso, ela falou que é alguém que se considera maior, né? Usa ali do poder que ela tem para obter benefícios de um outro. E esse outro ele já tá fragilizado. Né? Eu falo assim que às vezes a pessoa ela vai para a igreja fragilizada, em busca de um apoio, ela tá passando por um momento difícil, e aí já fragilizada emocionalmente, fragilizada às vezes, né, fisicamente, com as coisas que já aconteceram na vida dela, ela busca esse apoio, e vem alguém que se aproveita, se aproveita da fragilidade do outro. E obviamente, assim, o Anselmo falou assim dessa questão da culpa, obviamente não é culpa da pessoa. Isso é muito claro pra gente. Mas pra pessoa que tá passando, ela começa a se questionar. O que eu fiz? Né? Por que foi comigo? Não existe esse questionamento, porque não tem essa resposta. Você não fez nada, não teve nada que você fez, né? Ou poderia ter feito. Não justifica. Exatamente. E infelizmente, às vezes até a outra parte reforça ainda mais essa crença, né? De que foi culpa sim, de que olha como que você é, olha do jeito que você fez, e dentro da igreja, orou essa semana, quantas horas, aquelas coisas assim do tipo, pra começar a manipular, e a pessoa vai se sentindo realmente, falando, nossa, realmente, eu não passei 6 horas do meu dia orando de joelhos, tô errada, eu mereci essa situação, né? E uma coisa que Paulinha falou realmente é isso, a pessoa vem fragilizada porque muitas das vezes o abuso ele acontece nesse lugar da carência afetiva. A pessoa vem ali com uma carência afetiva, esse líder vem como uma forma muito fraterna, dentro da igreja isso é muito comum, né? Uma forma fraterna, de paternidade ali, não, eu cuido, eu amo, eu zelo. E essa pessoa ali que está sendo liderada e que está fragilizada, ela tem esse desejo de honrar o seu líder. Porque, de certa forma, ele supriu aquela carência afetiva, né? Ela encontrou nele ali algo que ela buscava. E aí vai se retroalimentando esse sistema que é doentio, né? Não tem como não ser. Pecaminoso, né? Assim, pecaminoso. É algo assim, né? Vamos pensar de um adoecimento da relação. Assim, só traz malefícios. Exatamente. Quais os tipos de abuso? A gente citou alguns aqui, né? Mas quais os tipos de abuso espiritual podem acontecer dentro da igreja? Vocês dois podem responder. Se quiserem citar algum caso, obviamente não expondo ninguém, né? Se tá, pode acontecer assim... Isso, até para alertar no sentido de quem possa estar passando por essa situação e não tá entendendo, né? No geral, quando a gente vê uma pessoa abusada, em alguns casos ela sabe que aquilo causa uma estranheza, mas ainda assim ela não entende completamente, né? Então, pra alertar mesmo, talvez ajudar quem tá passando por isso a abrir os olhos e falar assim, não, então isso é abuso, tá errado o que tá acontecendo mesmo. São vários, né? O financeiro, ele é muito escancarado, né? Esse é nem um pouco velado. Esse é feito assim, né? Mas as pessoas custam a perceber no que se meteram, assim. Porque, acho que no ambiente religioso, você tem a palavra de Deus sendo utilizada de uma forma tão errada, né? E aí acaba, não, Deus falou, tá aqui na Bíblia, o pastor falou, então pronto, né? Então, acho que uma grande questão, né, no abuso nesse contexto religioso é isso, porque é um abuso que vem ali com uma outorga divina, né? Fica nisso, então a pessoa entende que às vezes aquilo que ela tá fazendo, obedecendo, se expondo, doando, ela tá fazendo para Deus, quando por trás você tem toda uma máfia, né, em alguns casos, assim. Então, o financeiro, assim, é algo escandaloso, né, tanto nesse sentido, assim, das campanhas, das ofertas,
Sim. A gente tem alguns contextos de oferta especial para o líder, e é muito específico, e usam algumas questões do sacerdócio, as primícias, né? Eu vi um caso, acho que está até em algum desses livros aí também, que a igreja, lá, alguns líderes iam viajar para os Estados Unidos, né? E aí o pastor chegou pro irmão lá, não, você tem que, você vai para os Estados Unidos, só que o irmãozinho que se vira para comprar dólar, né, passagem e tudo mais, o irmão fez todo um aperto, deu um jeito de ir, aí chega lá, né, aí tá nas lojas, não sei o que, aí o pastor vira pro irmãozinho e fala, não, Deus me falou que você vai me presentear, vai me abençoar com essa bolsa aqui da marca cara e tudo mais, e como é que ele não faz? Né? Caramba. Então, tem assim, casos assim, até mais extremos. Pode contar o do silicone, eu sei que você não gosta desse, mas tem que é assim, o pastor, que é a esposa do pastor, tá? Não tá muito bem emocionalmente, tá? Que o pastor também tá triste. Que a esposa não tá bem com o seu próprio corpo e tudo mais. Aí a igreja, os irmãos tiveram que fazer uma vaquinha pra pagar silicone pra esposa do pastor. Entendeu? Gente, é tipo assim, de desespero. Tem um caso também que saiu na mídia. Então, assim, não há problema falar porque a própria pessoa falou, que foi da Andressa Urach. Ela tem transtorno bipolar e ela estava em um momento de crise psicológica e o pastor a manipulou e ela doou milhões, todo o patrimônio que ela tinha. A gente é cristão e sabe o quanto Deus fala da generosidade, mas isso é completamente diferente. Você usar um momento de fragilidade psicológica, emocional de uma pessoa para manipulá-la a doar tanto dinheiro que você vai melhorar, e ainda com uma promessa de que ela melhoraria esse fato. Então isso foi assim escancarado na mídia. Ela até tentou recorrer com advogados depois que ela fez tratamento psiquiátrico, recorrer com advogados, o dinheiro que foi praticamente toda a fortuna que ela tinha. Eu li uma história nesse livro que tá aí, que é do Alcione Emery, que é Abuso Espiritual, que ele vai falar de uma situação que aconteceu, acho que com a mãe dele, que muito fiel, muito genuína na fé, e começou a andar com uma irmã lá da igreja, e essa irmã, depois de um tempo, começou a manipular a mãe dele. Ele ficou sabendo anos depois dessa história, e aí um dia essa irmã, né, falou pra mãe dele assim, que Deus tinha falado que ela iria dar um carro pra essa irmã. E aí a mãe dele respondeu assim, não, se eu tivesse, eu daria. Se eu tivesse condições, eu daria. E a mãe, graças a Deus, ela não fez nenhuma loucura porque tem pessoas que fazem, né? É uma loucura pra entregar ali, ofertar ao líder, né? E aí, depois, essa irmã apareceu com o carro e ainda falou assim pra mãe dele, Deus queria usar você, mas como você desobedeceu, Deus usou outro. E aí a mãe dele caiu em pranto, chorando. E anos depois ele ficou sabendo dessa história. Ele contou essa história, escreve no livro. Se você ler o livro, você vai ver com detalhes como ele conta. Mas você vai lendo assim, é de embargar o coração, sabe? De ver que uma senhora com uma fé tão genuína, uma mulher de oração, como ele descreve a mãe dele ali, passou por isso e foi abusada em cima de abuso, né? Abuso em cima de abuso, tem né? essa questão financeira, tem a questão também, você perguntou dos tipos de abuso, né? Assim, às vezes do tempo do outro, né? Porque o que acontece? Muitas vezes a pessoa ela não tem um recurso financeiro, mas você vai fazer isso, você vai fazer aquilo, e a pessoa acaba deixando de viver mesmo as coisas dela, às vezes perdendo tempo ali que ela poderia trabalhar, fazer algumas coisas assim, porque o líder demanda muito daquela pessoa, e se ela não faz, ela é punida. Então o abuso, a gente tem que diferenciar nisso, assim, porque ele requer uma característica, né, o mecanismo do abuso de controle aversivo e punição. Se você não faz, vai acontecer algo ruim com você. Então, isso talvez é uma coisa que as pessoas possam diferenciar ali, né? Você sempre sente que você precisa de fazer, senão você tem medo de não fazer algo ruim. O medo é algo muito presente, né? O medo é muito presente, assim, medo de não fazer, o medo de desagradar, o medo de... Porque que fulano vai, né, assim, porque a pessoa, o abusador, ele se coloca nessa postura de você tem que fazer pra mim, e a pessoa fica, se eu não fizer, e aí?
Então tem muito disso. E às vezes assim, não só você tem que fazer pra mim, porque às vezes assim, o líder em si, ele não vai ganhar nada. Não, às vezes ele nem vai ganhar nada. Eu acho que assim, muitos abusos acontecem, tenho certeza, muitos abusos acontecem não por uma intenção clara do abusador ou do líder de causar aquilo, mas muitas vezes por um sistema eclesiástico. Né? Então a pessoa, ela é vítima de quem? Não necessariamente daquele líder, mas de todo um sistema. Né? Então assim, já conversei com pessoas que a vida da pessoa parou dentro da igreja, porque era culto de segunda a segunda, e aí você tem que estar em todo culto, às vezes você toca, então você tem que tocar em todo o culto, e a pessoa fala assim, eu e meus amigos que ficamos na igreja até os 40 anos de idade, a maior parte não casou, não foi pra frente com relacionamento nenhum, não estudou, não fez a faculdade, está estacionado na vida, e por conta disso, porque a igreja suga, né? Suga a pessoa, e se você não tá ali, você tá fora da bênção, aí vem esses esquemas assim às vezes de uma manipulação, que às vezes é sistêmica, né? Mas que às vezes é específica, né? Melhor punição, né? Você vai pro banco, né? E o medo até de desagradar o próprio Deus. Sim. Porque na maioria das vezes se a pessoa está dizendo em nome de Deus, então deve ser Deus que está falando. Né? Deus realmente é adoecedor. Sim. É um contexto onde o adoecimento mental, ele tá assim, vamos pensar assim, com o prato cheio para acontecer. Porque é realmente adoecedor, onde você deixa tudo de si, assim, tudo que poderia estar te agregando em prol de algo ali, nesse sentido, assim, a pessoa vai se anulando. Quando eu falo deixa tudo de si, é nesse fato de anulação. Perde uma identidade aí, né? Perde uma identidade. Formada, né? Exatamente. Foucault fala assim, das instituições totais. E a igreja, ela pode ser vista como uma instituição total, onde a pessoa ela não tem mais identidade própria, ela vai se tornando ali uma instituição, e tudo que ela faz é do jeito que a instituição fala que tem que fazer, né? Tudo que ela veste é do jeito que a instituição fala que tem que vestir. O jeito que fala, né? E às vezes tem que pedir permissão pra tudo, pra cortar um cabelo, pra comprar uma roupa, pra tudo, tem que pedir permissão pro básico, assim, né? Eu conheci uma pessoa que, assim, pra marcar férias do trabalho, não trabalhava na igreja, mas para marcar férias, a líder 12 lá, né, a líder de 12 dela lá, tinha que autorizar ela a sair de férias naquela data, né? Alguns casos até palpitavam para onde ir e para onde não ir. E assim, sob uma direção que é divina, né? Uma direção espiritual. Nesse caso, eu tô falando desse abuso, esse tipo de abuso acontece, essa manipulação acontece em muitos ambientes, mas nesse caso, com uma vertente, tipo assim, é espiritual, é de Deus. E se eu não obedecer, nossa, eu vou ter uma punição espiritual. Ninguém quer uma punição espiritual. Ninguém quer um Deus vingativo descendo o cajado, né? Fazendo alguma coisa contra mim, porque eu desobedeci uma data de férias. Olha isso. E essa questão, assim, é muito controle mesmo. Quando você vê que existe esse controle a respeito da vida do outro. E é completamente contrário que Deus nos chamou. Né? Deus nos chamou para ser livres e não controlados, né? Assim, então é importante a gente falar nesse assunto. E vem, talvez o abuso venha por isso, muito pela falta do conhecimento teológico, se sujeitar a isso. Né? Porque bíblico, é muito claro na Bíblia, é bíblico, é muito claro na Bíblia, e às vezes não fica claro porque a pessoa está ali envolvida. E nesse caso, né, nesse caso desses ambientes totais, se a pessoa passa tanto tempo nisso, daqui a algum tempo, se é tirado esse ambiente da pessoa, ela não sabe nem quem ela é mais. Ela fica totalmente perdida. Olha o risco disso, alguém não saber quem é Deus, sendo que alguém não saber quem é mais, sendo que a gente pertence a um Deus que nos dá uma identidade, que nos dá um propósito, que nos criou, cada um do seu jeito. É a essência de Deus, a gente saber quem Ele é e logo saber quem nós somos, isso faz parte disso. E a pessoa não sabe, né, quem é. Se tirar, a pessoa fica tão acostumada com isso que nem cogita em tirar, imagina. Vou me tirar desse ambiente, o que vai ser de mim? Né? O que eu vou fazer com a minha vida, com minhas horas, com o meu tempo, né?
Só assim, mas para citar os demais abusos, assim, todo abuso que acontece no mundo pode acontecer dentro do contexto religioso. Infelizmente. Aí as questões de abuso sexual, vão entrar dentro. Sim, disso acontecem também, né? muitos escândalos, né? Gente, e assim, âmbito independente sexual. de ser, né, nós estamos falando de viés cristãos evangélicos, mas assim, em outros contextos, assim, já vi contextos assim, até que saíram na mídia, de que vai ser curado. Em outros contextos religiosos, tinham lá o João de Deus, que ele ia curar as pessoas e nessa cura envolvia o envolvimento sexual. Assim, é uma coisa que... É crime, é pecado, é horrível, né? É horrível, mas infelizmente, como a gente comentou, assim, a pessoa ela tá fragilizada. Ela tá procurando apoio, ela tá procurando algo. E aí o outro, com essa questão de superioridade, acaba... A gente já viu, teve ciência de casos assim, que a esposa foi procurar, né, um determinado pastor, líder, porque estava passando por uma situação no casamento, e com o passar do tempo acabou isso virando uma relação de abuso dentro do gabinete, porque o pastor viu uma oportunidade de uma mulher fragilizada e que era negligenciada de carinho, de amor, de atenção, então peraí que eu te dou, né, em outras palavras, não é assim, mas e aí acontece o abuso e a pessoa fica mais culpada, e quando é revelado, a vítima ainda continua sendo mal vista. Acontece muito disso. Sim, e agora, por exemplo, essa questão apesar de toda a questão de abuso, nesses contextos que a gente está falando, envolve essa questão da autoridade, né? Então, a dificuldade do ser humano em lidar com o poder, seja onde for. Porque, claro que sim, tem casos e casos, mas... Quando você pega alguém que tem uma autoridade, uma liderança, ou até mesmo no contexto médico, né? São situações que acontecem. Empresa, né? Chefe. E aquela questão, às vezes o transtorno, a situação que a pessoa tem, o abusador, não é só uma questão de um desvio de conduta sexual, mas às vezes antes de mais nada, um desvio, uma dificuldade, um problema em lidar com o poder. Então, ele se aproveita daquela situação para usufruir do poder. Embora ele pudesse, né, por exemplo, sexo, um médico ganha bem, se ele quiser ter sexo, dá o jeito dele. Ele contrata uma profissional que vai fazer, querendo fazer, inclusive, né? Mas essa tentação de usar o poder que tem, a posição que tem para ganhar um benefício é uma questão. E aí, muitas vezes, a mesma pessoa que se aproveita dessa posição para obter um benefício sexual, se aproveita também para ter um benefício financeiro. Porque não é só uma questão de dinheiro ou de sexo, é uma questão de poder, de controle, né? De controle, exatamente, essa coisa de se sentir o tal, maior, na psicologia a gente vai entender que normalmente essas pessoas que querem se sentir maior e mais importante, no fundo, elas se sentem menor. Elas já passaram por situações onde foram abusadas e em uma grande maioria dos casos de pessoas que são abusadoras foram abusadas. Porque aquilo fica internalizado, né? E quando ela se sente muito pequena, e aí ela busca alguma forma de sair daquele sentimento, a forma que ela está conseguindo lidar com isso é o extremo. Eu sempre falo que os extremos, eles se conectam. Então, se eu quero me mostrar muito superior, eu tenho alguma coisa de inferioridade que eu preciso trabalhar. Interessante. Eu trouxe aqui algumas distorções teológicas que podem favorecer o abuso espiritual, tá? Essas distorções eu tirei desse livro aqui, ó. Abuso espiritual, que a gente já até citou, da Alcione Emery, que tem um capítulo aqui que ele vai citar algumas distorções teológicas que favorecem o abuso. E aí a gente vai comentar um pouquinho sobre elas, tá?
A primeira é o seguinte, a gente já até falou algumas aqui, vocês vão ver que se conecta mesmo, assim. O pastor é visto como intermediário entre Deus e os homens. Então é aquele líder que se coloca no lugar do ungido de Deus, né? Da pessoa ali, da autoridade espiritual sobre a vida dos outros. A gente tem aí uma questão assim, de interpretação bíblica, porque quando a Bíblia a gente tem o Antigo Testamento, que é o antes de Jesus, e o Novo Testamento, que é o a partir de Jesus. Então, são coisas diferentes, mas a gente tem essa compreensão que o Antigo Testamento ele aponta para Jesus. A gente precisa também ver nessa ótica. Mas aí o que acontece? Numa teologia, numa interpretação ruim, quando a gente olha, né, lá o Antigo Testamento, é o que esses contextos fazem, né, para colocar um líder como um intermediário, a gente tem no Antigo Testamento algumas figuras, como o rei, que é um ungido de Deus, é uma pessoa que tem uma unção específica que Deus dava e tirava, o que acontece, por exemplo, com Saul, né? Deus ungiu ele, o Espírito Santo se fez presente nele, mas a partir do momento que ele se rebelou contra Deus, Deus o deixou, né? Então ele era ali, o ungido de Deus, ok. Você tem a figura do sacerdote que faz esse papel de intermediário, que apresenta as ofertas do povo, o pedido de perdão do povo, a oferta de adoração do povo diante de Deus. Então, ele faz essa intermediação, né? Em alguns momentos até mesmo de Deus para o povo, lembrando aquilo que a lei diz né, e que ela deve ser cumprida. Você tem um profeta que é a voz de Deus, né, ali, que é boca de Deus, vem e diz, assim diz o Senhor, e você tem isso muito forte ali nesse contexto do Antigo Testamento. Aí quando você vai para o Novo Testamento, a questão muda, porque enquanto o Espírito Santo era dado sob medida, né, no Antigo Testamento, no Novo Testamento ele é derramado, né, sobre toda a carne, sobre aqueles que fazem parte do corpo de Cristo. Então ele passa a habitar em todos nós, né? E aí essa figura de sacerdócio, de mediador, essa figura ela muda, né? Então, quando a gente pensa assim, o ungido de Deus, na perspectiva do Novo Testamento, você tem duas coisas que você pode considerar. Primeiro, Jesus é o ungido de Deus, pronto, é ele. Ou você pode considerar, todos nós somos, porque todos nós temos o Espírito Santo de Deus. A Bíblia também vai falar isso, né? Para deixar referência, ninguém acha que eu estou falando da minha cabeça. Por exemplo, 1 Pedro 2,9. Vocês, porém, são geração eleita, reino de sacerdotes, né? O sacerdócio real, nação santa, povo que pertence a Deus para anunciar as grandezas daquele que o chamou, das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, o sacerdote, né? O livro de Hebreus vai falar disso. Jesus como o sumo sacerdote que se apresenta, então aquele sacerdote do Antigo Testamento aponta para aquilo que Jesus fez por nós de uma maneira única e definitiva. E a partir daí vem o sacerdócio universal, né? Onde todos aqueles que fazem parte já do povo de Deus são o quê? Sacerdotes, é o que Pedro está dizendo aqui. Então a gente não precisa de intermediários para a nossa conexão com Deus. Exatamente. Nós podemos estar diante dele por causa do que Jesus fez. Então, e aí, numa teologia ruim, você ainda tem essa visão do Antigo Testamento. O pastor é o meu intermediário, né? O padre é o meu intermediário, né? Deus fala mais com ele, né? O que ele diz é porque ele tem um acesso especial lá com Deus, então ele acaba sendo esse canal. Então eu tenho que estar bem com o meu pastor para eu ter minha conexão com Deus, senão isso vai ser cortado, né? Isso não é verdade, exatamente. É o pensamento das pessoas, pastor, né? líder não é intermediário. Uma coisa que eu aprendi, a gente traz isso até para nossa igreja, em um dos módulos lá do nosso BBC, a gente vai falar sobre isso, e isso mudou uma chave, assim, isso é recente. Tem o quê? 4 anos que eu aprendi essa verdade, né? Era algo que eu já acreditava, mas foi quando a gente viu Carlos McCord, pastor, falar assim que o mesmo Jesus que habita em mim, habita na pessoa que entregou sua vida para Cristo domingo na nossa igreja.
Não tem um Jesus maior É o dentro de mesmo mim. espírito. É o mesmo espírito, nós somos irmãos, entende? E eu comecei a pensar sobre isso e falei, gente, realmente não existe lugar especial. O Jesus e o Espírito que habita em mim habita no mais novo convertido da minha igreja. Então não tem como alguém ser maior nessa relação, porque o que habita em nós é do mesmo tamanho. Jesus não se coloca pequenininho em quem começou agora e grandão em quem tá há 10, 20, 30, 40 anos o servindo e amando. É Jesus. É o mesmo Jesus. O que muda é a disposição, né? O que muda são as experiências ao longo do tempo, né, que a pessoa tem. É só isso que muda, mas é o mesmo Espírito, é o mesmo tamanho. Isso nos coloca nesse lugar de todos estamos aqui e temos acesso à mesma quantidade de Deus, né? A mesma porção de Deus. Sim, e assim, essa questão do intermediário traz muito um ensino muito difundido, mas que é um grande erro, que é o ensino da cobertura espiritual. Né? Então, assim, o pastor, porque aí eu tenho Deus, eu tenho o líder, o pastor, ele é a minha cobertura, porque está aqui entre eu e o homem. E isso, entre eu e Deus, né? E isso é uma grande mentira, um erro de interpretação, né? E é algo que é muito utilizado para manipular e oprimir. Então, quando a pessoa está ali num contexto e ela quer sair daquele contexto, aí vem que você vai sair da minha cobertura espiritual, você vai ser amaldiçoado e tal, né? Então, tipo, você vai correr esse risco, né, de sair isso cai no outro que tá aqui, que seria o terceiro, mas eu já vou trazer ele pra mesa. O líder é inquestionável. Você não pode questionar o líder, porque, né, o líder, discordar do líder é discordar de Deus. Né? Aí a gente escuta essas frases, não, discordar do líder é discordar de Deus. Ou soldado bom não questiona, soldado bom só obedece, só faz, né? Então, acontece. Isso é um prato cheio, assim, né, pra acontecer esses abusos. E eu atendo muitos pacientes que são cristãos e vira e mexe eu tenho que trabalhar uma habilidade com eles, que é a assertividade. Porque no meio cristão, muitas vezes as pessoas elas são ensinadas a ser passivas. Quem não é líder deve ser passivo e aceitar tudo e qualquer coisa. E aí, mesmo eu querendo dizer não, eu preciso dizer sim. Então, quando eu falo isso, assim, é muita gente que eu percebo esse mesmo padrão, assim, de passividade mesmo, de aceitar, de tá tudo bem, eu vou fazer, mesmo que eu não queira, eu preciso de fazer, a sensação que a pessoa tem é essa. Então, muitas vezes é preciso que os cristãos trabalhem essa assertividade, esse, olha, Anselmo, infelizmente hoje eu não posso. Isso não me faz menos cristã ou menos amada por Deus, mas hoje eu preciso de fazer as minhas unhas. Não, enfim, né? Ou do tipo, hoje eu não quero fazer isso. E aí se for uma questão, talvez que o pastor vai ter um alerta ali do tipo assim, não quer, vai tentar entender, mas por que, minha irmã? O que tá acontecendo? Às vezes é falta de agenda mesmo, às vezes é compromisso. Às vezes a pessoa tá sem um autocuidado há um tempão e só quer fazer uma unha, um cabelo. Não é pecado, né? Lá nesse ambiente onde ela tá sendo igreja. Ela tá sendo igreja, ela tá sendo serva ali com as pessoas que estão cuidando e prestando serviço. E é você pra ela. poder isso, assim, ser assertivo, comunicar, né, as suas necessidades, sem ferir a necessidade do outro, é claro, né? E aí acontece, assim, no abuso, é bem característico. A gente tem o passivo, que é aquela pessoa que só diz sim o tempo inteiro. A gente tem o assertivo, que é essa habilidade a ser trabalhada. E a gente tem o agressivo, que é aquele que impõe. E o abuso normalmente acontece de um agressivo com um passivo. Um impõe e o outro cede. Um diz que é assim que tem que fazer e o outro, tá bom, tudo bem, não questiono, eu faço. E aí, normalmente, essa é a dinâmica do abuso, né? Então, a gente precisa trabalhar com as pessoas, até na igreja, essa dinâmica de assertividade. Ser um espaço onde elas se sintam confortáveis para dizer, se expressar, né, colocar suas vontades ali também, no sentido de individualidade, né? E aquela questão de usar a Bíblia para isso, né, sendo mal usada, né, tem uma, eu conheci na Bíblia, agora me fugiu a referência, mas eu posso achar aqui, mas é conhecido. Fala assim que porque a pessoa está dizendo não, né? Ela está sendo rebelde, né? A palavra que usa está sendo rebelde. E a rebeldia é como o pecado da feitiçaria. Aí usam isso, né? Nossa,
essa rebeldia sua. É como o pecado da feitiçaria. Mas o interessante é que essas são palavras do profeta Samuel para o rei Saul. Isso normalmente é utilizado do líder pro liderado, né? Só que essas são palavras de Deus, né, por meio do profeta, para o líder. Então, tá falando desse contexto do líder, que quando aquilo que ele faz tá fora daquilo que Deus orienta e determina, né? É uma direção para o líder, né? Só que eu nunca vi utilizar isso para o líder. É sempre o contrário, é sempre quando alguém não faz. E isso é um indicativo, né? Se estiver ouvindo aí pensando, nossa, eu tô passando por isso. É um indicativo de saber se o seu líder tá tentando te manipular, inquestionável é isso. Quando você não faz o que ele diz pra você fazer, ou ele vai ficar agressivo, ou ele vai te manipular, ou ele vai te contar um monte de punições que você pode ter em relação a isso. Ele vai se ofender. Vai ser, eu falo assim, experimente dizer não. Né? Não fala você dizer não sempre. De graça, você fala dizer não só pra testar. Se você está num contexto de igreja, de comunidade, você tem um compromisso ali de servir, você quer que aquela igreja, aquela comunidade vá bem, e de alguma forma você precisa dizer sim para algumas coisas, para servir. Né? De alguma forma Deus quer te usar naquela comunidade, enfim. Mas experimente, de fato, dizer não. Eu digo isso porque isso já aconteceu comigo, assim. Então, eu sempre fui alguém muito envolvido com a igreja e, assim, eu já passei por uma situação, um tempo de enfermidade dentro da minha família. Eu precisava me dedicar mais, então eu entreguei um cargo. Foi a única vez que eu disse não. E depois, uma situação, depois que isso já estava resolvido, né? Essa questão familiar, né? A gente acabou perdendo o pai de Anselmo nesse meio aí. E aí, dentro de um contexto em que talvez eu assumiria outras responsabilidades, aí a palavra que eu ouvi foi essa, assim, não, você não deu conta lá atrás, vai dar conta disso agora? E aí eu era alguns anos mais nova, um pouco estourada, levantei e falei, vocês não podem falar assim com o meu marido, o que vocês estão pensando quando ele tava lá sofrendo? Porque obviamente eu era bem mais nova, hoje eu jamais faria isso, né, foi alguns anos atrás, mas assim, isso que eu ia falar, a gente eu não disse não, porque eu não queria. Exatamente, mas você eu não vi podia, isso assim, né, quando, você se cuidava bem, você precisava de cuidado. E eu já vi pessoas que, por situações semelhantes, também tiveram que entregar um cargo, e falou assim, na hora que eu entreguei, eu passei para segundo plano. Assim, ninguém perde o valor. E tal. Porque o valor das pessoas está na utilidade. Né? Se não está servindo, você não tem valor aqui na minha igreja. Serve que não serve, não serve. Eu detesto essa frase. Eu já ouvi isso. Tipo, se você não serve para servir, você não serve para nada. Não serve para nada, entendeu? Então, assim. Não funciona assim, pelo amor de Deus. Não é desse jeito. As pessoas não deveriam ser valorizadas pela sua utilidade. Pelo que fazem, né? Mas, de fato, por serem. E acontece. Outra distorção aí, gente. O mito do pastor perfeito. O que é o mito do pastor perfeito? A comunidade começar a acreditar que o pastor não é humano, que ele não é gente, que ele de certa forma é um super espiritual. Inclusive eu conheço uma história, é engraçado até, mas é verdade isso. Uma irmã viu uma foto do pastor de short na praia e falou que não frequentaria aquela igreja, mas que absurdo, o pastor tá usando short na praia. E ela se ofendeu com aquilo, porque o pastor tava sendo humano, assim, mas é um pensamento, né, do pastor ser alguém. E às vezes o pastor mesmo alimenta esse sentimento, né? Alimenta essa ideia. E um pensamento assim de que o pastor não pode adoecer mentalmente ainda. Nossa, isso é um tabu muito grande. Meu Deus, é um tabu. Isso é o pior. Isso é como se fosse, tipo assim, o pastor tá virando as costas pra Deus e pra igreja. E assim, né, ele é ser humano e pode ser acometido com qualquer enfermidade, assim como transtornos mentais, né? A gente tava falando do Ismael, sobrinho, né? Ele é pastor e psiquiatra. Ele fala muito sobre isso. Ele tem um livro que chama assim, Depressão. Eu acho que é depressão. Não sei se tem depressão, não é falta de Deus, algo assim. E aí, dentro desse livro, ele vai discorrendo assim, vários casos de pastores que ele atendeu. Pastores extremamente adoecidos com burnout, depressão, crises de ansiedade e pânico e a pressão que eles tinham de eu não posso adoecer, eu não posso vir a um psiquiatra, assim, é um sofrimento que o líder tem. E aí a gente tem que entender que o líder
ele é gente, Uhum. né? Ele é gente como qualquer pessoa. Exatamente. E quanto mais humano o líder se mostra, menos chance de se tornar um abusador, né? Porque isso vai virando na comunidade algo comum. As pessoas começam a ver os líderes ali daquela comunidade como pessoas que estão exercendo suas funções, seus dons, seus talentos, da maneira como Deus chamou, e Deus assim chama cada um. Então, quanto mais gente, quanto mais humano, quanto mais aberto e transparente for esse pastor, esse líder, menos sujeito a ser um abusador ele tá. E uma coisa legal, Anselma, assim, para os líderes é compartilhar a vulnerabilidade. Porque muitas vezes os líderes se colocam ali naquela posição de perfeição, eles assumem isso, que a expectativa do outro é que o líder seja perfeito. E aí o líder olha, os outros têm expectativa sobre mim, que eu sou perfeito, e ele já fica assim, preciso ser perfeito. Só que a vulnerabilidade, ela conecta, a vulnerabilidade é de ser humano, a vulnerabilidade, ela viabiliza o cuidado, né, assim, então é importante isso, assim, né, líderes sejam vulneráveis, assim como vocês esperam que os liderados sejam vulneráveis com vocês, sejam vulneráveis com eles também. E um ponto que eu queria estender em relação a essa questão do mito do pastor perfeito é que isso acaba se estendendo para a família, né? Eu sou filho de pastor, posso falar, né? Isso porque assim, é bíblico que quando Paulo fala, por exemplo, a Timóteo, que o pastor ele deve exercer governo sobre a sua família, né, de maneira adequada e tal. Isso é bíblico, né? Mas isso a gente não está falando de perfeição. E o olhar sobre os filhos do pastor, a mulher do pastor, né, da igreja é o mesmo que a igreja tem sobre o pastor, né, de esperar essa perfeição. Gente, né? E a carga que isso traz, por exemplo, sobre os filhos de pastor é uma carga enorme. Né? Porque o menino não pode ser gente, não pode sair correndo, não pode nada desse tipo. Você não então, podia nem correr? Eu corria. mas o pessoal julgava, mas o pastorzinho, né? Aquele negócio todo. Então, mas não pode errar, imagina pecar. Nossa, que absurdo, né? Um líder que peca, uma família que é imperfeita. Muita gente acredita que isso é um absurdo, né? Uma família então, pastoral. Assim, vai errar, né? É claro que aquilo assim, conforme a dimensão do erro, né, há questões e maneiras disso trabalhar, né? Seja a vida do pastor, a vida da família, enfim. Mas essa expectativa de perfeição não é real. E não pode ser alimentada. Não pode ser alimentada. Às vezes a gente, enquanto liderança, alimenta isso por gostar. Né? Às vezes o líder gosta desse lugar de, tipo assim, não me vem como especial, como, olha isso, confio na minha santidade, né? No meu empenho na obra de Deus. E às vezes isso alimenta um coração orgulhoso, na verdade, tem raiz num pecado. E não podemos dar chance nem para alimentar isso, né? O último que eu achei assim, interessante, muda um pouquinho. Tem a ver, mas muda um pouquinho. A igreja é mais importante que a família. E a gente conhece muitas famílias que sofreram, que foram negligenciadas por causa disso, assim. O abuso espiritual é aquilo que você citou do tempo. A pessoa tem que estar ali o tempo todo. Você citou um caso assim também, tem que estar ali o tempo todo. Ela não tem tempo para a família, né? E a gente sabe que a família, Deus criou antes. Deus criou a família antes de qualquer... Não, Deus criou o mundo e tudo. Mas antes da igreja ser instituída, Deus criou a família, né? Então... tem gente que vai dizer isso, que a igreja, a família é o primeiro igreja, a primeira igreja, né? E isso precisa pode ser chamar levado em disso, né? consideração, Dando importância devida à família, é o primeiro ministério, é a primeira igreja, porque a família é importante. Não sei se é o pastor Cote que fala, não lembro se é dele, ou se é do Alcione, falando isso, que muitos ministérios, muitas igrejas foram erguidas sobre os escombros das famílias. Nossa, então, forte, assim, né? nenhum sucesso, mesmo no campo religioso, ministerial, vale a pena se isso custar família, casamento, essas coisas assim. Então, e a gente se estende isso para os sonhos, né? Para os planos. Eu já sei de casos de pessoas que foram proibidas, literalmente, de cursar uma faculdade, porque se roubar um lugar que deveria ser só de Deus, a gente sabe que isso não tem nem fundamento. Deus quer usar as pessoas, as habilidades das pessoas, né? Então,
se estende para isso também, para o pessoal, né? Antes mesmo de formar uma família. Gente, para fechar, deixa eu ver, olha, será que alguém nos ouviu até esse momento? Vamos fazer o teste, vou deixar aí, se alguém nos ouviu até agora, vai deixar aí no comentário. Deixa no comentário. Podia ter criado uma palavra-chave. Aí se eu ver, se ela falar, esse ouviu a gente. Para fechar, isso aí vai ser um para cada um, vocês não entenderam? Quais os males que o abuso espiritual pode causar? Eu sei que são muitos, do ponto de vista espiritual, Anselmo, e psicológico, Paulinha. Do campo de vista espiritual, primeiramente, afeta a relação da pessoa com Deus, né? A própria fé e essa confiança em Deus, porque se o âmbito religioso, que é um lugar de difusão, né, do temor, do zelo por Deus, causa um mal desse tamanho, né? O que isso projeta a respeito de Deus, né? E a verdade é que talvez Deus não está ali, tá bom? Então, às vezes Deus não está ali. Às vezes Jesus vai bater nas suas costas, quando você sai, vai falar assim, preocupa não, eu também já fui expulso dali há muito tempo. Então assim, mas causa isso, primeira coisa, em relação a que Deus é esse, né? Que o povo dele, o ministro dele, o pastor dele, faz esse tipo de coisa. Causa uma aversão à ideia de igreja e comunidade, né? E leva a pessoa para um isolamento. Às vezes a pessoa vai até preservar uma fé, né? Às vezes vai virar um crente que cada domingo está no culto, ou que vê tudo online, mas que não tem vida em comunidade. E aí não vai considerar a importância do corpo, né? Exatamente. Eu sou cristão, mas eu não vou na igreja, eu tenho um relacionamento a gente tem um número muito grande, eu vou chutar estatísticas aqui que eu não tenho, né, em mãos, mas a gente tem um número muito grande dos chamados desigrejados, é um número assim, assombroso, né? E muitas vezes por causa disso, de situações de abuso. Uma outra coisa que acho que vai para o campo espiritual, talvez vai refletir no emocional, Paulinho vai poder falar melhor a respeito disso, em relação a esse atrofiamento, porque às vezes a liderança abusadora, ela é manipuladora e controladora, até um ponto que assim, tudo que a pessoa tem que fazer é o que o pastor fala. Ele não tem que buscar nada com Deus, ele nem precisa de relacionamento com Deus, porque é o que o pastor fala, né? E acaba com aquele negócio, se dá errado, se dá certo é porque cumpriu a palavra do pastor, se dá errado é porque a pessoa não está orando, aí a pessoa não está fazendo isso, está fazendo aquilo, mas acaba causando esse atrofiamento, porque a pessoa nunca cresce na fé, né? Então ela não tem identidade própria, né? Não sabe andar na fé, no próprio relacionamento com Deus, na Bíblia. A pessoa não conhece a Bíblia, porque a única forma que ela tem de entender a Bíblia é com o que o pastor fala, mas ela mesma nunca, a igreja não possibilitou, inclusive, instrumentos, ferramentas para que os membros aprofundassem eles mesmos no conhecimento da Bíblia. Acho que é mais ou menos por aí, né? Pensando nesse aspecto espiritual, né? Agora, do ponto de vista psicológico, assim, inúmeros malefícios, né? São inúmeras consequências que a pessoa vai ter na sua vida, emocional, comportamental, cognitiva. São inúmeras consequências mesmo, que vai impactar por qualquer abuso, né? E o abuso dentro da igreja também da mesma forma. Então essa pessoa que ela foi abusada, ela entra no campo das pessoas que precisam de um tratamento. Elas precisam ser cuidadas, né? Sim. Porque se você sofreu um abuso, né, você precisa de cuidado, porque é algo que impacta muito, fere muito, nos constrange muito. A pessoa, muitas vezes, ela fica com a imagem de si própria completamente deturpada, né? As questões cognitivas, eles já fizeram exames com neuroimagem de pessoas que sofrem abusos, né? Existe um impacto no cérebro da pessoa, né? São impactos ali de controle aversivo mesmo. A pessoa, o ciclo do medo fica funcionando no cérebro e aí impede criatividade, impede muitas coisas, né? Então essa pessoa não precisa ser tratada, essa pessoa precisa ser cuidada, ela precisa sair desse ambiente, né? Então assim, é importante ali que exista esse cuidado para
essa pessoa. É isso. Então, encerramos. Quer comentar mais? Uma outra coisa assim, em termos de prejuízo é nas relações no âmbito, às vezes, familiar e conjugal. Porque às vezes cai num ponto assim, a palavra do pastor é mais importante do que a palavra do marido ou da esposa, né? E aí às vezes a gente tem que diferenciar o que é a questão, não é? Porque às vezes é uma questão de direcionamento bíblico e às vezes o pastor vai estar direcionando corretamente, mas às vezes não, às vezes é uma questão de ordem pessoal e cria esse tipo de problema. A gente se dedica demais à família, né? Isso a gente já falou. Igreja, né? A igreja e família e casamento ficam Em segundo segundo plano. Né? Então, acho que E às vezes a esposa ou o marido ali é até colocado como alguém que tá impedindo a glória, né? Porque tá ali, nossa, mas seu marido quer atenção, sua esposa quer atenção, tá te chamando pra sair, pra vigiar, tá te tirando ali da bênção, você tá querendo servir, né? Eu lembrei de uma situação aqui, mas eu acho que eu não vou contar, não. Eu acho que você sabe qual que é. Né? Eu vou contar. Depois eu conto em off. Daqui a pouco, na hora que desligar as câmeras, eu conto, mas é porque realmente doeu na gente esse acontecimento. Mas é isso. E para finalizar, assim, é importante essa pessoa ela ser cuidada mesmo. Porque é devastador o que um abuso pode causar na vida de um ser humano. Né? E entender que a pessoa abusada ela é vítima. Ela é vítima, ela não é culpada, ela precisa de cuidado, apoio para se restabelecer. E o abusador também. Se você percebe, opa, eu posso ser abusador, mude, né? Vamos pensar assim, você procura um tratamento também para mudar o seu padrão de comportamento. Porque às vezes o seu padrão de comportamento ele foi estabelecido dessa forma. Mas é importante reconhecer, opa, talvez eu estou agindo dessa forma, eu preciso mudar o meu padrão de comportamento. Eu preciso ser uma pessoa mais acolhedora, eu preciso ser mais servo e não dominador, né? Então, assim, acho que sim, fica... É importante líderes aprenderem com a humildade de Jesus, né? Às vezes líderes se colocam nesse lugar de abuso porque falta a humildade, a liderança de Jesus, que sempre foi uma liderança humilde, né? E enfim, aprender com Jesus, gente, é bonito demais, porque a gente fica pensando... Seria mais fácil, né? Muito mais fácil, tudo seria muito mais fácil. Porque até essas questões que a gente comentou aqui do líder se colocar como maior, né? Jesus veio e chamou para si pessoas comuns, simples. Os líderes religiosos da época, não. Muito pelo contrário, eles tiveram até aversão e alguns deles até foram contra Jesus. Então, né, não existe essa importância. A gente é que dá. Por causa do fruto de um pecado que todos nós temos. E quem tá de pé, cuide para que não caia, né? Para que não abuse, para que não caia nisso, para que não comece a acreditar que, de certa forma, por exercer um papel de liderança, você se tornou alguém mais especial, mais próximo de Deus. Deus está próximo de todos nós. E porque assim Ele é, né? Então, mas vocês querem comentar mais alguma coisa? Esse assunto, se deixar, a gente fala há muito tempo. Eu fico pensando aqui, a gente nem entrou. Gravar um outro podcast. Aquelas situações assim, de igreja que determina com quem namorar, com quem casar. Ih, meu Deus, verdade. Tem algumas situações assim, mas eu acho que Você não pode conversar com determinadas pessoas que são fora do ambiente da igreja. Você só pode ser amigo das pessoas da igreja, fora da igreja não. Você não deve conversar. Você está conversando com a pessoa fora da igreja, você está errado. Exatamente. Inclusive, isso aconteceu, assim, na minha época de adolescência, aconteceu comigo e eu acreditei nisso durante muito tempo. Até, por exemplo, eu sempre tive uma melhor amiga de infância e a gente falava assim, não, vou ser madrinha do seu casamento, aquela coisa. Vou ser madrinha do seu casamento. Eu não pude convidar ela para ser madrinha do casamento por uma direção do meu pastor na época, da igreja que eu era, não do pastor que nos casou, né? Que foi o pai de Anselmo. Mas por uma direção e por um medo. Se eu convido ela, por quê? Porque ela não era da minha igreja. E eu tenho essa marca porque eu amo ela, a gente não tem tanto contato, mas ela é minha melhor amiga de infância. Toda vez que eu vou citar a mesma pessoa. E como marca uma vida, né? E marca muito, assim. Eu lembro que na primeira igreja que eu fui adolescente, 13 anos, eu fui obrigada a queimar todas as minhas... Era de uma igreja católica. Eu fui obrigada a queimar todas as minhas fotos do meu batismo e da minha primeira comunhão. E isso é registro da minha história. Eu fui batizada em igreja católica, eu fiz primeira comunhão em igreja católica. É a minha história, a minha vida. E pra eu descobrir
que Deus não anulava o meu passado, muito pelo contrário, ele usava isso para me aproximar dele de certa forma, demorou anos, e eu não tenho esses registros mais, eu sou uma pessoa apaixonada com foto. São feridinhas assim, não me impedem de fazer nada, não me causam prejuízo, eu não odeio ninguém, já perdoei todo mundo por causa disso, mas são reflexos desses abusos que a gente falou sutis, assim, né? Eu não tenho registro mais, eu tenho foto com minhas amigas, foto com minha mãe, eu não tenho mais a minha mãe. Então, fotos que se perderam, eu não tenho mais. A gente teve que queimar numa fogueira, inclusive, foi um negócio bem macabro até. Mas acontece. E a gente percebe que, assim, o abuso pode ser sutil. Pode ser no tentar anular a sua história, tentar anular um passado que às vezes não agrada aquela igreja ali. A gente precisa tomar cuidado. Se a gente for realmente falar, dar mais um podcast de 1h30, daria, né, gente? Daria. É muito. Eu queria deixar uma palavra no final. Assim, sim, eu ia te pedir isso, que a gente vai finalizar. Deixa uma palavra de conforto, esperança. Não, de direcionamento. Ou de repreensão. Assim, primeiro que para você que é líder, né, algo que eu aprendi até lendo realmente esse livro do Alcine Almeric, Abuso Espiritual, ele vai falar isso assim, que todos nós estamos suscetíveis a sermos abusadores e abusados. Né? E aí tem as diversas questões. Então, primeiro você líder, né? Coloque seu coração diante de Deus, né? Reveja talvez algumas questões, acho que isso é fundamental. Agora, você é liderado, ou você que de alguma forma, né, às vezes se vê se encontra em situações de abuso, acho que algumas atitudes são necessárias, né? Primeiro, antes de tudo, seja o que for, a Bíblia nos chama ao perdão, né? Essa compreensão de que as pessoas são humanas e erram, e o perdão é necessário, é um mandamento para que isso não cause questões piores dentro de você, seja no aspecto espiritual, inclusive emocional, né? Então, assim, o perdão, conforme for a situação, uma outra ação é denúncia, né? Tem coisas que são crimes muito claros. Sim. Né? Então, denuncie, não tenha medo disso. Denunciar não é falta de amor, é disciplina, e disciplinar é amor, né? Então, mas em todos os casos, para todos os casos, perdão. Para todos nós precisamos disso, assim, de vigiar com que liderança eu estou lidando e exercendo. Então, muito cuidado com o líder possessivo, obsessivo, egocêntrico, que se ofende fácil, narcisista, o líder que... aquela questão assim, o líder ele não pode ser maior do que a igreja, né? Então, assim, toda igreja que tem dono, muito cuidado com a igreja que tem dono, né? Líder megalomaníaco, né? Então, esses desejos de grandeza, a gente vai ser a maior igreja da cidade, a gente, cuidado com isso, muito cuidado com isso, cuidado com o líder que sabe tudo, isso é algo que eu tive que aprender, assim, aprender a dizer não sei, né? A gente comentou, não sei nem se foi nesse podcast ou se foi no outro, né? Mas aprender a dizer não sei. Então tem aquele líder assim que ele não conhece o limite da sua função e da sua vocação. Então o cara é pastor, ele é psicólogo, consultor, sem ser formado, tá? Não é um problema ser pastor e psicólogo, assim, né? Ele acha como mas é assim, médico, médico, consultor financeiro, é sexólogo, é advogado, é professor, sem ter capacitação nenhuma para isso. Então, ele, de qualquer assunto ele sabe, e se ele não souber, ele inventa a resposta. Então, às vezes a gente fica impressionado com pessoas, fulano sabe falar de tudo. Quando ele não sabe, ele inventa, e a gente cai muito bem nessa história. Então, muito cuidado com isso, né? Com essas ações. E ações suas, se você se vê numa situação dessa, primeiro, você tem condições, né, já falei de perdão, a outra, você tem condições de atuar para mudar essa situação, mudar o sistema, influenciar positivamente os seus líderes, talvez colocar ele em contato com literaturas, tem igrejas que você nem pode, né, ouvir de outra igreja, outro livro, né, outros autores, enfim, mas você tem condições de influenciar, de aproximar, você tem condições, preservando a sua saúde, né? Faça. Agora, se você não tem condições, saia.
Tá? Saia dessa condição. Vamos fazer pressão, vai ser difícil. Quanto mais a igreja é abusadora, mais difícil é você sair num contexto desse. Mas saia, te encoraja a sair e procurar, e não é ficar vagando por aí não. E procurar uma comunidade saudável. Não tem que ser uma igreja grande, uma comunidade saudável. Às vezes vai ser uma igreja muito pequena, inclusive familiar e na casa muito mais orgânica do que institucional. E a outra coisa procure tratamento, reforço aqui, que Paulinha disse aqui também, é uma outra ação, procure tratamento. Se você é vítima de, seja que abuso que for, ou se você não sabe se você está sofrendo, não, procura um tratamento e procura um profissional que vai também te ajudar nisso. E para reforçar, nem toda igreja é assim, nem toda igreja tem abuso, nem toda igreja tem problema, tá bom? Não estamos generalizando, mas nós não estamos nos negando a reconhecer que esse é um mal que faz parte da humanidade, que está presente onde a humanidade está, e a igreja é formada por isso. E agora sim, por último, Jesus é maior do que tudo isso. Então envolva-se em um relacionamento com Jesus. Tá? Ele é maior, ele é essencial e suficiente para vivermos uma espiritualidade saudável, sadia e profunda e real, tá bom? Exatamente, amém. Jesus é a nossa maior esperança. E sim. É por isso que nós acreditamos que qualquer tipo de abuso pode ser tratado, pode ser curado, pode ser perdoado, pode ser rompido por causa dele, né? Não por causa dos homens. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Finalizamos assim os nossos podcasts do Janeiro Branco. E esperamos muito que a vida de vocês tenha sido abençoada por tudo que a gente falou aqui. E que se a gente tiver incomodado, de certa forma, gerado alguma coisa aí do tipo assim, meu Deus, estão falando de saúde mental porque é importante, porque precisa da nossa atenção mesmo. Então é isso, fiquem com Deus. E nos procurem se precisar, né? Sim, verdade. Deixa registrado aí nossas redes sociais, né? Pode seguir a gente se estiver ouvindo no Spotify. O nosso Instagram é @somos.acasa. Manda um direct, nosso direct é super sigiloso, não é todo mundo assim que tem acesso. Se você mandar lá, às vezes você pode mandar assim, preciso compartilhar uma questão. Se não quiser falar por lá, a gente vai te passar um telefone de um dos nossos líderes, ou você já pode ter falado, eu queria conversar com o Anselmo, eu queria conversar com a Paula, a gente vai te direcionar nesse sentido, comigo. Se você não quiser falar ali, mas procure ajuda, desabafe, não fique com isso. Quanto mais a gente guarda essas coisas, é pior, né? E então é isso. Agora sim, agora estamos encerrados. Tchau.